Olá a todos e todas. É com muito prazer, com muita alegria que estamos fazendo mais essa live aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o ensino remoto emergencial. Então, quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que nós estamos felizes com a oportunidade de poder voltar às aulas, mesmo que não seja do jeito que a gente queria, mas quero dizer também que a gente está um pouquinho ansioso, um pouco preocupado, porque a gente está querendo muito que dê tudo certo, e para isso nós contamos muito com o apoio e com a colaboração de vocês também. Tá joia? Então, quero dar as boas-vindas, espero que todos vocês estejam bem, com saúde, em paz, e é isso, né? E animados também com esse retorno aí. Bom, antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui à Comissão do Ensino Remoto Emergencial. São 12 pessoas no total que estão compondo essa comissão, e todas essas pessoas, elas têm trabalhado incansavelmente para poder oferecer o que nós temos de melhor para vocês com relação ao ensino remoto emergencial. Então, vai aqui meu agradecimento para todos os membros da comissão, e eu quero fazer um agradecimento especial aqui para o Santer e para o John, que estão no backstage aqui, né, fazendo essa live acontecer. Então, é um trabalho em equipe que a gente tem feito aí, que tem surtido muitos resultados positivos, e eu estou muito feliz com tudo isso. Ok, então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui com 10 itens, né? Rapidamente aqui, eu quero passar para vocês o que nós vamos fazer, né? Então, num primeiro momento, aí, eu quero fazer uma recuperação rápida aqui do histórico do ensino remoto emergencial no CP, depois o cadastramento, ambientação, acolhimento, ajustes, né? O que significou cada um desses passos aí que nós temos. Depois falar sobre o ensino, o início e o término do ensino remoto emergencial. Depois falar um pouquinho sobre o auxílio às famílias que declararam não possuir computador. Depois falar um pouquinho sobre atendimento ao público-alvo da educação especial. Depois, como acessar. Depois, onde encontrar material de apoio. Depois, os e-mails para dúvidas técnicas, pedagógicas e canal de escuta. Depois, organizações dos ciclos, né, por disciplinas e por projetos interdisciplinares, né, como é que cada ciclo está se organizando. Aí nós vamos tirar algumas dúvidas e depois a gente encerra. Eu espero que com 1 hora, no máximo 1 hora e meia, a gente consiga falar sobre todos esses assuntos. Então, é o momento que a gente julga que é muito importante também, né? Faz parte de todo aquele processo que a gente está fazendo aqui para tentar tornar esse ensino remoto emergencial menos traumático possível, tanto para nós quanto para vocês. Então, é isso aí. Vamos lá, então. Bom, no dia 17 de março, nós tomamos a iniciativa de suspender as aulas presenciais por causa da pandemia, né, e da possibilidade do espalhamento muito rápido da doença, né, do coronavírus. E até então a gente não tinha muitas informações sobre sobre quais eram as consequências, quais eram as formas de contágio, né, isso falando lá em 17 de março. Então, desde o dia 18 de março, que nós estamos sem aulas presenciais, né? E quando nós entramos nesse período de isolamento, nós estávamos imaginando que nós teríamos aí por volta de 15, 20 dias de isolamento e que depois as aulas voltariam. Então, nós tivemos aí uma certa dificuldade de entender o que era o processo, e depois que nós começamos a entender a seriedade da doença, a necessidade de nós ficarmos em casa, isolados, né, evitando ao máximo sair, evitando ao máximo contato com outras pessoas, nós começamos a ver que nós precisávamos tomar outras ações, outras providências, outras atitudes para poder fazer essas aulas voltarem de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um bem maior, né, que é a saúde, tanto dos nossos queridos alunos e alunas, quanto dos nossos professores, servidores, funcionários terceirizados e das famílias que estão envolvidas direta e indiretamente com o centro pedagógico. Então, o contágio ele acontece de uma forma muito rápida, né? É um contágio parecido com uma gripe mesmo,
né, e pode contagiar muito rápido, a gente nunca sabe qual que vai ser a reação de cada corpo. Então, a volta às aulas presenciais, ela está no horizonte muito distante para a gente. Parece que esse ensino remoto, pelo menos para esse ano, ele veio para ficar, né? Então, está uma situação assim que, até para nós mesmos, está uma situação bem complicada. Baseado nisso, a gente tem conversado, a gente tem discutido bastante, né, sobre como podemos fazer para poder atenuar esse impacto, né, sobre a educação, né, especialmente sobre o nosso trabalho, as nossas atividades, e como é que a gente vai fazer para que os nossos alunos aprendam tão bem quanto eles aprenderiam se estivessem tendo aulas presenciais. No começo, nós colocamos no site algumas sugestões de atividades, e essas sugestões, algumas pessoas não acessaram, outras acessaram e que queriam mais, outras acharam suficiente, cada uma teve uma reação, né? Mas a gente teve puramente a intenção de não deixar as crianças em casa sem fazer nada, né, sem nenhuma atividade, né? A gente tentou colaborar dessa forma, né, postando aquelas atividades lá. E nós tivemos muitos retornos positivos, né? Muitas famílias que se mobilizaram e pegaram as atividades e fizeram junto com as crianças, né? Além das atividades, né, de leitura, escrita, né? Algumas danças, algumas atividades físicas, teve muita coisa lá. E enquanto a gente estava postando essas atividades, tinha muitas discussões dentro da UFMG, né, sobre como fazer um ensino remoto emergencial, se é que nós deveríamos fazer, mas como que a gente poderia fazer um ensino remoto que pudesse atingir a todas as pessoas, sem distinção. Então, foi por isso que nós demoramos muito, né, eu considero, né, que nós demoramos muito a iniciar o ensino remoto, porque nós não queríamos deixar ninguém para trás, né? Isso está virando tipo um mantra, né? Uma fala que eu tenho feito recorrentemente, mas é a nossa intenção. E isso é até uma preocupação que nós temos hoje em dia, porque tem algumas famílias aí que não acessaram nenhuma vez o Moodle até hoje, tá? E eu vou voltar a falar sobre esse assunto um pouquinho mais para frente. Bom, então, nós começamos a nos preparar para o ensino remoto emergencial. E para a gente se preparar, né, a gente precisava primeiro fazer a montagem das salas no Moodle. Então, quando foi no comecinho do mês de junho, né, logo depois que essa comissão do ensino remoto emergencial foi instaurada, nós fizemos essa montagem, né, dessas salas, né, o nosso setor de informática. Depois, nós pedimos ao Conselho Comunitário que nos indicasse algumas famílias para poder fazer um teste para ver se conseguia entrar, se conseguia visualizar as salas, né, colocamos algumas atividades lá para ver se as famílias conseguiam visualizar. E dessas famílias, né, foram 200 e alguma coisa aí, né, de famílias que se dispuseram, mas só 42% que realmente acessaram no momento de teste. Depois, nós fizemos, né, isso foi na semana passada, um acolhimento e uma ambientação. Então, diversas famílias já se mobilizaram, né, depois que a gente fez os testes preliminares, e já entraram nesse momento, né, de ambientação, de acolhimento, já fizeram as atividades, né, alguma coisinha que foi colocada lá, diga como é que você está, como é que você está se sentindo, está tudo bem com você, né, os professores fizeram esse momento de interação, então foi um momento de ambientação tanto para os professores quanto para os alunos também, tá? Então nós pudemos identificar uma série de erros, uma série de problemas que estavam acontecendo, e nós estamos corrigindo esses problemas durante essa semana agora, para que na semana que vem, dia 17, segunda-feira, a gente comece a ofertar o ensino remoto emergencial. Alguns pais perguntaram, é obrigado a cursar o ensino remoto emergencial? Resposta, sim, é obrigado, vai contar presença, vai contar como dia letivo, e se alguma família, porventura, não quiser que o filho faça o ensino remoto emergencial, o nosso entendimento é que ela vai estar tirando um direito que a criança tem, né? Então, a criança tem direito à educação, ela deve acessar a educação, né, de qualquer forma que ela estiver sendo ofertada. Então, é muito importante que todos acessem, que todos participem, ok? Então, essas famílias que ainda não fizeram nenhum acesso, elas vão receber um comunicado formal, né, provavelmente pelos Correios, dizendo que o ensino remoto está começando, e vou falar aqui de uma forma bem rasgada, né, que não é brincadeira, né? A gente está, inclusive, a gente vai começar bem, né? Vai começar forte.
Uma novidade que eu já quero aproveitar e compartilhar com vocês aqui, antes que eu esqueça, é que nós recebemos uma boa notícia hoje, de que o nosso Moodle ele vai poder ser acessado também pelo telefone celular, tá? Então, quem está com dificuldade aí no computador e quiser que a criança acesse pelo telefone celular, a gente vai ter essa opção aí também, tá certo? Então, você já pode ir testando, inclusive, se tiver, no mais tardar aí na segunda-feira, a gente já tem isso ajeitado aí. Bom, então, baseado nisso, a gente tem aí um calendário, né, que eu já divulguei lá na página do CP, né, nós aqui do CP já divulgamos, e eu quero destacar algumas coisas no calendário aqui, que são as seguintes, né, o ensino remoto ele vai começar no dia 17, que é a próxima segunda-feira, nós vamos ter diversos sábados letivos, ok? Nós vamos ter uma semana de recesso em outubro, que é a Semana da Criança, a semana da matrícula, da rematrícula, né? No caso aqui, rematrícula, continua a mesma, ok? Entre 9 e 13 de novembro, então nós ainda vamos ajeitar aqui para ver como é que vai ficar essa questão da matrícula. Nós vamos ter um recesso que vai do dia 20 de dezembro, que é um domingo, até o dia 3 de janeiro, e depois nós vamos direto até o dia 12 de fevereiro, que é quando se encerra o ano letivo de 2020, tá certo? Então, nós vamos ter a nossa ideia, né? A gente está esperando que tudo corra bem, que tudo corra da melhor forma possível, mas a nossa ideia é que sejam dias bem tensos aí até fevereiro e com relativo pouco tempo de descanso também, né? Mas a gente está atento a tudo que estiver acontecendo, tá? É uma novidade para vocês, mas é uma novidade para a gente também, então é uma coisa que precisa ficar claro, né? Porque nós estamos tentando, a gente está dando o melhor que a gente pode aqui, e nós estamos muito dispostos a ouvir tudo que vocês têm a dizer, né? Se está dando certo, se não está, se o seu filho está aprendendo, se não está. Nós temos essa necessidade, né, de fechar esse ano letivo quanto antes, né? Mas, por favor, né, fique à vontade, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre os nossos canais de comunicação. Não deixe de entrar em contato com a gente sobre qualquer coisa que você estiver sentindo, tá bom? E qualquer coisa que você quiser ponderar com a gente. Então, já falei aqui sobre o ponto 1, 2 e 3. Agora o ponto 4, né, o auxílio às famílias que declararam não possuir computador. Então, nós fizemos, né, um edital, e várias famílias quando nós fizemos uma pesquisa, né, antes de eu falar sobre isso, eu tenho que falar da pesquisa, né, nós fizemos uma pesquisa para dizer como que as pessoas estavam em casa, né, se elas tinham todas as condições para poder entrar no ensino remoto emergencial, né, e se as crianças poderiam ter essas aulas e se estaria tudo tranquilo. E aí algumas pessoas disseram não ter computador, né, ou então se tinha, o computador não estaria disponível para isso, porque às vezes a pessoa trabalha em home office e tal. Então nós fizemos um edital, e nesse edital algumas famílias que declararam não possuir computador, elas entraram e tiveram pedido deferido. Mas teve gente que disse que não tem computador, mas que também não entrou no edital. Então a gente fica sem entender às vezes, né, o que está acontecendo. Por isso que a gente quer ter esse contato muito direto com vocês o tempo todo, para evitar qualquer ruído de comunicação, tá bom? Então, a gente vai abrir esse edital de novo em breve, né? E a gente espera que ninguém deixe de acessar as aulas porque está sem computador, tá bom? E no futuro não muito distante também, a gente vai começar a ofertar uma bolsa, um auxílio para aqueles que não tiverem acesso à internet, né? Então, quem não tiver pacote de dados e tal, a gente vai fazer um outro edital também para poder atender essas pessoas. Bom, o ponto 5 aqui é o atendimento ao público-alvo da educação especial. O que acontece? Nós temos uma comissão no Centro Pedagógico que trata diretamente da questão da inclusão, e nós ainda não sabemos ao certo como que nós vamos fazer com o público-alvo da educação especial. A gente está tentando, né, nós já fizemos algumas escutas com as famílias, a gente está vendo quais são as necessidades que cada um tem, então nós estamos buscando atender essas necessidades, né, mas é claro que, pelo que a gente tem percebido até o momento, as necessidades elas seriam mais pedagógicas, né, como que as crianças vão aprender
à distância, né, nesse contexto, né, de distanciamento social, né? O Paulo Freire ele dizia uma coisa muito interessante, né, que a gente se educa em comunhão. Então, a gente vai ter aí o apoio muito grande, né, das famílias, né, com relação às crianças público-alvo de educação especial, só que é importante, né, que elas tenham contato com outras crianças da idade delas também, né? Isso tudo ajuda na aprendizagem, no crescimento, no desenvolvimento. Mas o melhor que a gente pode fazer agora é ofertar através do Moodle, né? E a gente vai tentar dar o nosso melhor. Então, essas primeiras semanas elas vão ser muito importantes para a gente conseguir identificar quais são os problemas que nós vamos atacar, né? Porque a gente sabe que tem vários, né? Problema de infraestrutura, problema pedagógico, problema de acesso, nós temos vários problemas. Então, essas primeiras semanas elas vão ser fundamentais para a gente conseguir descobrir quais são esses problemas. Inclusive, já teve algumas mães que mandaram alguns e-mails para cá, questionando, né, por exemplo, a possibilidade de colocar um comando de voz, né, para que o comando de voz leia aquilo que está escrito lá para a criança poder entender, né, se ela não consegue ler ainda, né? E nós estamos tentando fazer isso, né? Então, todas as opções que vocês estão nos dando, todas as ideias, a gente está correndo atrás aqui, tentando conseguir para poder atenuar os impactos negativos desse distanciamento, né? Bom, com relação ao acesso, né, uma tela aí, né, dizendo qual é o link, qual é o site que você precisa acessar para poder para poder acessar as aulas, né? Então, lá em cima, né, vocês estão vendo essa setinha amarela aí, você vai clicar no navegador lá em cima, pode ser o Mozilla, pode ser o Chrome, pode ser o Internet Explorer, agora tem um novo navegador, né, do Google, que chama Microsoft Edge, né? Então, você tem vários navegadores aí disponíveis no mercado, que você pode usar qualquer um deles. Então, você vai digitar lá, HTTPS, né, que é um ambiente seguro, // mas, na verdade, talvez você nem precise digitar, não. virtual.ufmg.br/centro pedagógico. Você vai digitar isso lá em cima, né, e vai entrar direto lá na sala, né, você vai colocar aí seu usuário, sua senha, e você vai ter acesso à sala, né, da sua criança. Então, esse é o acesso. Na hora que você chegar lá dentro, você vai encontrar todos os materiais de apoio. Se você precisar de tutorial, você tem lá. O tutorial pode ser em vídeo, em PDF, né? Nós produzimos diversos tutoriais, né? Aí vocês vão ver assim, que tem algumas coisas que podem até estar parecendo um pouco caseiras, né? Os próprios professores que fizeram e técnicos, né, servidores também, eles falaram assim, ficou meio caseiro, ficou meio difícil assim e tal, mas é porque nós também estamos aprendendo a mexer muita coisa nesse sentido, sabe? Então a gente está contando muito com a parceria, né, com vocês, porque nós também estamos tateando, tentando aprender, tentando ver como é que funciona, e nós não queremos punir ninguém, né, tipo assim, algumas pessoas podem até pensar assim, mas a pessoa que não tem computador, a pessoa que tem dificuldade de acessar, a pessoa que não sabe mexer, elas vão ser punidas? Não, não vão ser, né? A gente vai fazer uma intervenção assim, bem humana mesmo, né? E a gente tá atento, tá? Então você entra aí no site e você vai conseguir ver a sua sala, né? Se você ainda não recebeu o seu usuário e senha, você pode mandar um e-mail lá para o ensinocp@gmail.com, né? Ou então você liga para a escola, né? Você usa algum canal, né? Pelo próprio site do Centro Pedagógico, né? Você fala conosco lá e vê onde é que está, né? Acabou que nesse slide eu não coloquei o e-mail da sessão de ensino, né? Mas você pode também mandar aqui do e-mail aí, né, copedcp@gmail.com, né? Aí a gente te manda o usuário e a senha, se você ainda não tiver, para poder conseguir esse acesso, tá bom? Então, o material de apoio vai estar lá. Os e-mails, né? Já vou aproveitar e falar desses outros e-mails aqui. cpcirt@gmail.com, né? É o e-mail se você tiver alguma dúvida técnica. Por exemplo, meu filho é do 3º ano e ele apareceu no 6º ano. Quem é que vai resolver isso? É o CIRT, né? Eu não estou conseguindo entrar porque, apesar de eu saber minha senha, deu um erro aqui. Aí o CIRT é que vai te dar esse suporte. Se você tiver alguma dúvida pedagógica, você vai no copedcp@gmail.com. Então, eu gostaria de saber como é que meu filho vai
vai responder a tal... tem uma dúvida lá de algum exercício que algum professor postou, manda tudo para esse copedcp@gmail.com que a gente vai conseguir responder tudo da melhor maneira. E, por fim, aí, ó, o escuta e acolhimento, setor psicossocial cp@gmail.com. Se você tiver precisando conversar, precisando desabafar, precisando que alguém ligue para você, se você estiver se sentindo pressionado, alguma dificuldade, né, na vida pessoal, qualquer coisa nesse sentido, nós temos duas profissionais ali que podem escutar e talvez até te auxiliar em alguma coisa, né, que a gente julgar aí mais importante, né? Então a gente está aqui para dar todo o apoio que for necessário. Então essa é a nossa intenção, né? E essa estruturação que a gente está criando aí para tentar deixar esse processo aí o menos traumático possível para vocês e para nós também. Bom, agora eu vou falar do ponto que talvez muita gente esteja esperando, que é a organização dos ciclos. O que acontece? Os ciclos, eles, vocês sabem, né, que os ciclos, eles, aqui no Centro Pedagógico a gente tem primeiro, segundo e terceiro ciclo. Primeiro ciclo, primeiro, segundo, terceiro ano. Segundo ciclo, quarto, quinto, sexto ano. E o terceiro ciclo, sétimo, oitavo e nono ano. Então, cada ciclo ele se organizou de uma forma específica, tá bom? Então, eu fiz uma anotação bem rápida aqui, aí eu tenho que ficar colando, porque eu não consigo também saber o que todo mundo fez, assim, de cabeça e tal, né? Eu preciso que quem é do primeiro ciclo aí que fique mais atento. Por quê? Porque no primeiro ano, por exemplo, segunda e terça já tem encontro com as famílias, tá bom? Esse encontro, ele é síncrono. E o que é um encontro síncrono? É tipo esse que a gente está fazendo aqui agora. Todo mundo no mesmo lugar virtual ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? O primeiro ciclo, eles vão colocar lá, os professores do primeiro ano, né? Eles vão colocar lá no Moodle, né? Naquele site que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Eles vão colocar um link e vocês vão entrar nesse link no horário que eles estão dizendo lá, tá bom? Então, vocês vão ter uma reunião na segunda e na terça-feira, né? Essa reunião vai ser com as famílias. Na quarta-feira vai ser encontro com as crianças. Isso na primeira semana. Na segunda semana vai ter um encontro síncrono também com as crianças, tá bom? Na quarta-feira da segunda semana de aula, né? Para ser mais exato. E nos outros dias vão ter atividades que vão ser postadas lá no Moodle que a criança vai fazer no tempo dela, né? Aí a forma como cada professor está organizando, vocês vão ter que ler lá para saber como é que a coisa vai funcionar, né? Mas o primeiro ano, então, eu já quero deixar vocês atentos com relação a isso, né? Porque já tem reunião síncrona marcada já para segunda-feira, dia 17, tá bom? O segundo ano também, então vocês vão dar uma entrada lá no Moodle, e o segundo ano, pelo que me parece, a primeira reunião já é 8 horas da manhã, né? Deixa eu só confirmar aqui, me parece que eu fechei o arquivo aqui. Mas me parece que a reunião do segundo ano já tem uma reunião na primeira semana, aí, na segunda-feira, né? O segundo A é 8 horas da manhã, alguma coisa assim. E o segundo B também. E na segunda semana com a turma, né? Então, fiquem atentos ao Moodle, porque esse link vai estar disponível no Moodle, tá bom? E todas essas organizações aqui do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro, de todos os anos escolares que mandaram, já estão no site, tá bom? Aliás, se não estiverem, vão estar daqui a pouco. Eu já mandei para o John colocar lá para a gente, né? Por gentileza. O terceiro ano também vai ter reuniões síncronas já na primeira semana, né? Então, vocês vão precisar entrar no Moodle, né? Quem está aqui nessa live, que é do primeiro ciclo, vocês vão entrar no site do CP e vão ver lá quais são os dias e horários que as reuniões estão marcadas. Mas vocês vão precisar entrar no Moodle para poder ver qual é o link da reunião, tá bom? Para todo mundo ir lá e poder participar. Então, isso é o que nós falamos aí com relação ao primeiro ciclo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí no chat que no finalzinho da fala aqui eu esclareço, tá bom? O segundo ciclo, eles vão fazer um pouquinho diferente. Segundo ciclo, quarto, quinto e sexto ano, eles vão fazer essas 2 primeiras semanas aí de acolhimento,
eles vão colocar as atividades no site, lá no Moodle, e as crianças vão entrar lá, vão ler, vão entender, vão fazer, mas vai ser um momento mais como se fosse uma continuação do acolhimento que foi feito na semana passada. Então, o segundo ciclo ele quer se certificar de que todas as crianças estão seguras e estão frequentes no acesso ao Moodle, né? E que estão dando conta de mexer na ferramenta. Aí sim vão começar os encontros síncronos e algumas outras atividades mais disciplinares, né? Então, nesse primeiro momento, o segundo ciclo ele vai trabalhar muito mais com projetos interdisciplinares, né? Do que propriamente com as disciplinas, tá bom? Então, os conteúdos disciplinares eles vão ficar mais para setembro. Bom, isso é o segundo ciclo. O terceiro ciclo, ele já tem os encontros síncronos também organizados. Então, o terceiro ciclo, 7º, 8º e 9º ano, também já está indo lá para o site, né? Quais são os horários, qual é o tempo de disponibilidade de cada um no site, né? Que cada um vai marcar o encontro. Então, o terceiro ciclo também já está muito bem organizado nesse sentido e vocês também vão precisar entrar no Moodle para poder ver qual é o link, né? Lembrando que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, nessas organizações de horários, elas já vão para o site daqui a pouco e vocês vão poder acompanhar isso lá. Mas é muito importante que vocês entrem no site do CP constantemente para vocês verem o que está acontecendo, né? Porque o primeiro lugar que nós pensamos em divulgar é no site do CP. Depois a gente vê no Facebook se vai divulgar alguma coisa e a gente vê no YouTube. Talvez a gente divulgue alguma coisa no YouTube. Então, nosso principal meio de comunicação com as famílias é através do site, tá bom? www.cp.fmg.br, tá certo? Bom, então, eu gastei 35 minutos aqui para falar, eu achei até que eu fosse gastar um pouco mais. Eu gostaria de ler um pouquinho aqui as dúvidas de vocês, né? Para ver o que a gente pode conversar aqui, para ver se a gente consegue terminar aí em torno de 19 horas. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou ler na ordem aqui as perguntas, tá? CP Ensino Remoto Emergencial disse oi, eu digo oi também. Depois agradeço a Andréia, que está dando suporte no chat do YouTube. Ô, Andréia, eu não sabia. Muito obrigado, viu? Que bom. Sua participação tem sido imprescindível para a gente também. Obrigadão. Daniele Vinhadel. Tem jeito dos alunos bombarem de ano ou não? Então, como eu disse no começo, tem, né? Porque a gente está levando esse ensino remoto a sério e não é porque está na internet que ele vai ser menos sério do que se fosse presencial. Se a gente souber, por exemplo, que as crianças aí eu estou falando crianças junto com as famílias, tá? Se elas podem acessar, mas não estão acessando, o risco é grande, tá? Então, assim, claro que essa avaliação ela é bem complexa, né? Não é uma coisa que a gente consegue resolver aqui de forma simples e direta e objetiva, falar assim, tem e vai. Não é bem assim, né? A gente analisa cada caso com bastante cuidado, com bastante critério, mas essa chance existe sim, né? E nós gostaríamos muito de contar com as famílias de forma que elas não deixem isso acontecer, né? Então, mais do que nunca, a parceria das famílias é importantíssima para a gente evitar esse tipo de coisa. E tem famílias que estão dizendo o seguinte, mas eu prefiro que meu filho bombe, porque aí ele vai poder fazer presencial com mais qualidade. Esse raciocínio está bem equivocado, e eu vou dizer por quê. Por dois motivos. Primeiro, que a gente não sabe quando é que o ensino remoto emergencial vai voltar. Desculpa, que a gente não sabe quando é que o ensino presencial vai voltar. Então, é muito tempo para uma criança perder, né, para você querer que ela reprove de propósito, né? Outra coisa é que o centro pedagógico trabalha em ciclos, né? Então, por exemplo, se alguma coisa ficou... se alguém ficou devendo alguma coisa no ciclo, a gente tem todo o ciclo para tentar corrigir. Então, uma das formas mais interessantes da gente poder trabalhar em ciclo é isso, né? A possibilidade da gente poder fazer com que o menino progrida, evolua, melhore, sem que ele seja
reprovado, sem que ele tenha que repetir o ano. Então, é por isso que a gente se organiza em ciclos, entendeu? É claro que há exceções, né? Tem casos que a gente pensa assim, não, peraí, no primeiro ano que ele está nesse ciclo aqui, a gente já viu a necessidade de retê-lo, de segurar ele um pouquinho, porque ele está destoando muito, às vezes, dos demais estudantes. Isso pode acontecer também. Mas eu queria deixar bem claro aqui que apesar de ser possível, né, uma coisa que nós não gostaríamos, nós não vamos nos sentir confortáveis, mas se precisar, nós vamos ter que fazer. Tá bom? Então, por favor, né, não cogitem essa possibilidade. Bom, Ana Gilbert está perguntando aqui, quantas horas por dia de estudo? Então, existe uma diferença muito grande entre fazer as atividades e estudar. Quando a pessoa faz as atividades, cada um tem um ritmo para fazer as atividades. Então, vamos supor que o professor de matemática postou lá 10 exercícios para ele fazer durante a semana, e às vezes a criança tem muita facilidade em matemática e ela vai conseguir resolver todos os exercícios em 30 minutos, uma suposição, tá bom? Gastando uma média de 3 minutos para cada exercício. Pode ser que ela gaste 6 minutos para cada exercício, então ela gasta o dobro do tempo, 60 minutos. Agora, se ela tiver mais dificuldade, né, não conseguir fazer nem nos 60 minutos, aí ela vai precisar ver o que ela não sabe, por que ela não sabe, e ela vai precisar estudar para poder aprender aquilo ali para poder fazer. Então, às vezes, a aula do professor vai ser suficiente para ela conseguir aprender, e a gente sempre espera que seja assim, mas às vezes ela vai precisar estudar um pouco mais autonomamente, estudar em casa, para que ela consiga atender, né, as expectativas ali para aquela disciplina, para aquele conteúdo naquele ano em específico. Bom, Paola Miranda, as aulas serão síncronas sempre? Não. Inclusive, a gente, pelo que a gente está entendendo, né, nós queremos ver como é que vai funcionar essa questão das aulas síncronas, né, se vai ter adesão, se não vai, se as crianças vão ter facilidade de acessar, se não vão. De certa forma, apesar da gente já ter feito a ambientação e acolhimento na semana passada, a gente vai continuar fazendo esse acolhimento, essa ambientação durante essas 2 primeiras semanas de agosto, né? Vai ser, só que dessa vez vai estar contando como dia letivo. Então, se a gente tiver essa boa adesão e se a gente não tiver dificuldades de ofertar as aulas síncronas, nós vamos ofertar. E aí vai ser com mais frequência do que o que a gente está imaginando por agora. Ao mesmo tempo, pode ser que, mesmo com a boa possibilidade de a gente ofertar aulas síncronas, que a gente prefira as aulas assíncronas por causa da dinâmica de cada família, né? Porque, por mais que a gente esteja tentando facilitar, né, através da organização de horários, em toda a sessão de computadores e tal, pode ser que algumas famílias, mesmo assim, não consigam fazer com que as suas crianças estejam presentes nas aulas síncronas. Então, provavelmente, tá? Mas isso é uma coisa que a gente ainda vai estudar durante essas semanas, a gente deve priorizar as aulas assíncronas, tá bom? E assíncronas, elas vão ocupar um tempo muito pequeno do dia, tá certo? Bom, vamos ver quem mais. Cláudia Marques sugeriu colocar todas essas informações em um e-mail e enviar para todas as famílias. Ô, Cláudia, a gente já colocou um comunicado lá no site, né, que ele está bem no meio da página lá, e ele fala muita coisa do que eu estou dizendo aqui já, tá bom? Mas tem algumas informações mais detalhadas aqui que, conforme for, né, a gente pode fazer um segundo comunicado e deixar lá também, tá joia? Obrigado pela sugestão aí. Há ainda muitas perguntas querendo saber sobre os horários das aulas. Pois é, gente. Então, os horários vai variar de acordo com o ciclo, né? Mas dá uma olhadinha daqui a pouquinho, quer ver, ó, se a gente conseguir terminar aqui 19 horas, 20 horas, dá uma olhada lá no site que já deve estar tudo postado lá, tá bom? Aí vocês já vão olhar o primeiro, terceiro ciclo, daqui a pouco o segundo manda também. Deixa eu aproveitar e falar uma outra coisa aqui. Tem alguns pais que estão pensando que nós vamos fazer no mesmo esquema das escolas particulares. Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhas aqui em casa, né, que estudam em escola particular, e elas têm aula todo dia síncrona, que começa 8 horas e vai até 11h30, né? A minha do terceiro do fundamental. A minha do terceiro do ensino médio está tendo aula ali, eu acho que agora ela deve estar tendo aula, né? Vai até tarde. Então, nós não vamos fazer como as escolas particulares, até porque nós temos uma série de restrições com relação a isso, né?
o que as escolas particulares têm feito é assim, elas praticamente estão desconsiderando aquilo que as realidades das famílias, né? Então, parece que está partindo do pressuposto que todo mundo tem todas as condições de ter aula síncrona dentro de casa, né? Então, eu mesmo tive que fazer diversas adaptações aqui para conseguir fazer minhas duas filhas estarem assistindo aulas ao mesmo tempo, né? Eu tive dificuldade de fazer isso acontecer. Sei que teve outras famílias que tiveram dificuldade de fazer isso acontecer também. Tem famílias aí que tem 2, 3 crianças na mesma escola, então às vezes fica muito difícil você ter 2, 3 computadores em casa para poder fazer todo mundo acessar, né? Então a gente quer uma coisa um pouco mais, não com menos qualidade, muito pelo contrário, a gente entende que nós vamos fazer um trabalho com boa qualidade, tá bom? Mas sem ficar sugando dos meninos toda a energia possível, né? Até porque ficar na frente da tela durante muito tempo, isso é prejudicial à saúde. Nós temos total consciência disso, né? E nós não queremos que as crianças de vocês fiquem estressadas, que os pais fiquem estressados também, porque às vezes está precisando trabalhar, às vezes precisa de um computador, às vezes precisa de uma tela, não pode porque a criança está lá, e se ela perder aquela aula ali, ela vai perder ponto e vai ter dificuldade de entender a matéria e provavelmente vai reprovar no final. Nós não queremos nada disso, tá bom? Por isso que a gente tem se organizado aqui para ofertar mais aulas assíncronas do que síncronas. Nós não vamos fazer como as escolas particulares vêm fazendo, tá bom? Porque nós queremos preservar a saúde mental das nossas crianças, das famílias e dos nossos professores também. Lembrando que nossos professores também estão aprendendo a mexer nas ferramentas, estão aprendendo a colocar as atividades lá no Moodle para todo mundo ver. Os professores estão tentando entender como é que vai funcionar essa dinâmica aí com as turmas que eles são responsáveis. Então, a gente está nesse momento assim bem de reflexão mesmo, né? E para a gente tentar ofertar a melhor possibilidade para vocês, tá certo? Bom, Iris Sidiane, vai ter avaliação de aprendizado ano que vem? Como será? Então, o Centro Pedagógico, ele trabalha com uma filosofia de avaliação que é muito interessante, né? Que ela é diferente do que acontece em várias outras escolas. Por exemplo, a nossa avaliação, né, ela é contínua, né? Toda aula a criança é avaliada. Ela é avaliada não só através de prova é um detalhe, né? Ela é avaliada através da participação, através do envolvimento, através do cumprimento de atividades, né? Se ela está entendendo, se ela não está, a gente tem diversas formas de saber. Então, é claro que a gente está muito tranquilo com relação a isso, né? Porque a gente sabe o que fazer com as crianças, a gente sabe se elas estão aprendendo de fato ou não. Mas muito mais do que isso, né, do que saber se elas estão aprendendo ou não, a gente tem como saber qual é o interesse da criança em aprender. Então, se a criança demonstra interesse, ela vai aprender. Né? É o que a gente tem visto aí, de uma forma ou de outra, às vezes num ritmo diferente, porque a gente sabe que cada criança tem um ritmo próprio, né? Mas vocês podem ficar tranquilos, tá? Tanto você, Iris, quanto todos os demais pais que estão presentes aqui, vocês podem ficar tranquilos que o aprendizado ele vai acontecer, tá bom? Eu tenho tido relatos aqui de pessoas que estão aprendendo muito melhor com o ensino remoto do que aprendiam no presencial. E às vezes pode ter o contrário também, né? Gente que aprendia muito bem no presencial e que agora no remoto pode ter uma queda de rendimento. Mas nós estamos muito atentos com relação a isso. Eu acho que a avaliação ela é constante, né? E nós vamos colocar os alunos, assim que a gente voltar com as aulas presenciais e tal, né, com pouco tempo, a gente vai ter todos os alunos com o conhecimento esperado para aquele ano escolar, tá bom? E aí, se tiver qualquer distorção, qualquer problema nesse sentido, nós vamos chamar as famílias, vamos conversar e vamos colocar a situação para que todo mundo fique bem tranquilo com relação ao que está sendo feito. Tá joia? Bom, Gisele Prado, terá um horário fixo das aulas assíncronas? Ô, Gisele, as aulas assíncronas, a grande vantagem delas é essa, que cada um faz no seu tempo. Entendeu? É claro que tem um prazo para que cada criança cumpra as atividades, né? Por exemplo, o professor deu atividade hoje, talvez o prazo assim, para entregar amanhã, só um exemplo, tá? Ou então para entregar no final da semana que vem. É claro que ele não vai poder entregar em novembro, mas, por exemplo, ele pode fazer em qualquer dia
até a data final lá de entrega. Então, a vantagem da aula assíncrona é essa, né? Porque vamos supor que deu algum problema no computador, acabou a energia da sua casa e está tendo aula síncrona, aí ele perdeu a aula. Com a aula assíncrona isso não acontece, porque o professor posta a atividade lá na parte da manhã, ele pode acessar na parte da manhã e pegar, mas pode acessar na parte da tarde, pode acessar no dia seguinte, né? Aí ele só tem que tomar cuidado com o prazo, né? Mas ele vai ter um tempo diferente, né? Para poder fazer as atividades. Eu acho que eu respondi, né? Tomara que sim. Se eu não tiver respondido, você manda outro aqui que eu volto no assunto, tá bom? Soraya, e quem não tiver telefone nem computador? Foi aquilo que eu disse antes, Soraya. A gente abriu um edital, né, para poder ofertar computador para aquelas famílias que declararam não ter computador. A gente faz um estudo socioeconômico, a gente já tem vários estudos prontos aqui por causa da Bolsa Transporte que a gente oferta, né? Então, a Universidade Federal está emprestando o computador para as famílias que declararam não ter e que estão numa faixa de renda ali que não permite que elas comprem, né? Porque o computador encareceu demais nessa pandemia, né? Então, a gente abriu o edital e olha só que curioso. Nós tínhamos aí uma expectativa de emprestar 80 computadores, mas nós só vamos emprestar 60 e poucos. Eu nem sei o número exato, entendeu? Porque algumas famílias que declararam não ter computador e nem telefone também não entraram no edital. E é uma coisa que a gente não está entendendo. Eu falei assim, peraí, a pessoa falou que não tem, mas a gente está oferecendo o computador e a pessoa não quer? Como é que é isso? Então, por isso que eu falei e eu reforço. Olhem o site, fiquem atentos ao que está sendo postado ali, leiam com calma, leiam 2 vezes. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente, né? De qualquer forma, né? Telefone, WhatsApp, se vocês tiverem, entre em contato com o professor, qualquer pessoa, sinal de fumaça, faz alguma coisa, mas deixa a gente saber o que está acontecendo, tá bom? Porque nós queremos exatamente atender a todas as pessoas e nós não queremos que ninguém fique para trás, tá joia? Então, nós vamos abrir um novo edital para poder ofertar computadores para aquelas famílias que declararam não ter, beleza? Bom, vamos ver aqui. Elaine Lana. Que dia vai ser a entrega dos notebooks? Então, está tendo um atraso na universidade, porque, na verdade, assim, a graduação, não sei se vocês já sabem, a graduação já começou, né? E eles estão sem computador. Então, vários alunos de graduação que declararam não ter computador e que declararam precisar, estão perdendo aula, né? Então, a gente está esperando chegar esses computadores aí. Assim que chegar, nós vamos divulgar no site, tá bom? Esqueci a palavra aqui. Um cronograma de entrega, lembrei. Nós vamos fazer um cronograma de entrega e todos vocês vão poder receber esse computador lá no centro pedagógico, tá bom? Mas a gente ainda não tem retorno de quando é que vai ser, não. Mas tá para acontecer. É porque teve um atrasozinho lá na reitoria, mas a gente já está conseguindo. Já está nos finalmente aí. Daqui a pouquinho está chegando. Bom, Tarsis Souza. Eu posso pegar alguns cadernos na escola que ficaram no escaninho? Com certeza, não só pode, como deve, tá bom? Várias famílias já pegaram. E aí, nós vamos ter a entrega das cestas básicas agora no final do mês, e vai ser a oportunidade que vocês vão ter de pegar os materiais, quem ainda não pegou, tá bom? Então, nós já soltamos as datas e os horários no site, dá uma olhadinha lá também. E aí, eu não sei, Tarsis, onde que a criança está, em qual ano escolar, mas isso está organizado lá, né? Então, para não dar tumulto, né? Para não ter ajuntamento, né? Para a gente poder tomar todas as medidas de segurança, né? Para evitar contágio, essas coisas. Então, não só pode, como deve, tá bom? E esse recado aqui é importante porque ele vale para todas as famílias. Então, todo mundo que tem material lá no CP, não deixe de pegar. Mas aí você vai só quando tiver a entrega lá das cestas básicas, tá bom? Edilson Rezende, qual o critério de avaliação? Eu já respondi isso aqui, né? Mas eu vou voltar. Como a gente está no ensino remoto emergencial, o próprio processo de avaliação ele vai ser diferenciado, porque a gente tem que levar em consideração diversos outros fatores, né? Além daqueles que a gente comumente leva em aulas presenciais.
Então, basicamente, nós vamos considerar o engajamento, o envolvimento, a vontade de aprender, a resolução das atividades, né? É um conjunto de situações, né? Então, a gente espera, né, que haja o envolvimento total, aí, tanto das famílias quanto das próprias crianças, para que a gente consiga fazer um processo avaliativo bem tranquilo, tá bom? Mas a gente quer receber retornos das crianças, né, de atividades bem feitas, de atividades que envolveram reflexão, que envolveram dedicação, empenho, né? Nós queremos ver isso, e tem como a gente saber se a criança está se empenhando o suficiente através da tela, né, de um computador ou de um telefone celular, né? Então, a gente tem diversos critérios, né, e a gente vai poder dar uma resposta assim, um pouco mais direcionada à medida que o ensino remoto for caminhando, tá bom? Bom, como entregar livro para a biblioteca? Bom, Fernanda, foi você que perguntou, Fernanda Paula. Fernanda, é o seguinte, por enquanto não precisa entregar, tá tudo suspenso, tá bom? Se vencer o prazo, pode ficar com ele tranquilo, que não vai pagar multa, não tem problema nenhum. Só quando as atividades presenciais voltarem é que vocês vão poder entregar esse livro, tá certo? E isso tá valendo para toda a universidade, não é só para o centro pedagógico, não, tá bom? Os professores vão usar os livros didáticos? Vão usar. Eu não sei quem foi que fez a pergunta, talvez tenha sido a Fernanda também. Então, os professores vão usar, né, com uma frequência talvez assim bem maior do que usavam quando eram aulas presenciais, né, porque o livro didático, nesse momento aqui, ele vai ser um apoio muito importante para o trabalho do professor. Então, a gente sabe, né, que faltaram alguns livros didáticos aí para alguns anos escolares, nós já providenciamos as cópias de alguns, vamos providenciar cópias de outros, e a gente quer garantir também que todos os alunos estejam com os livros didáticos em mãos, tá bom? Arthur Henrique, como faz para usar o Moodle pelo celular? Arthur, eu falei no comecinho aqui, a gente não tinha essa possibilidade até hoje. A partir de hoje a gente já tem. Então você pode baixar, depois nós vamos passar as instruções direitinho para vocês. Vocês baixam esse telefone, esse Moodle no smartphone, vocês vão poder acessar por ele também, não só pelo computador, igual estava sendo. Beleza? Então, isso é uma novidade que a gente tem aí. Parece que a última pergunta. Como ficarão os editais de acesso para o primeiro ano e vagas remanescentes, quarto e sétimos anos? Então, a ideia é que a gente faça o processo seletivo igual a gente fez nos anos anteriores, tá bom? Com a diferença de não ter a possibilidade de fazer a matrícula, a inscrição de forma presencial. Então, beleza, e ó, Camila e Marta estão no chat também, dando suporte. Ô, gente, quem foi que pôs a Camila para trabalhar? A Camila está de licença médica. Vou puxar a orelha da Camila e de quem pôs ela para trabalhar aí, hein? E a Camila, ainda bem que ela está melhorando, viu, gente? Não precisa ficar preocupado, não. Ela já estava toda sorridente, assim, à distância, né? Porque eu não fiz chamada de vídeo com ela e nem conversei, nem nada, não. Mas pelo WhatsApp lá, eu vi que ela já estava mandando muita carinha de alegria lá, né? Então ela já está melhorando, viu? Mas não é corona também, não. Graças a Deus, né? Então tá tudo certo. Bom, Rose Araújo. Rose, tudo bem? Os alunos da educação especial terão uma sala à parte? Muito provavelmente, sim. Isso vai depender da professora que a gente está contratando de atendimento educacional especializado. Então, esse processo de contratação está em fase final, tá bom? A parte burocrática a gente já resolveu ela toda. Está faltando só a CPPD mesmo e a universidade, né? São questões internas lá da reitoria e da Pró-Reitoria de Recursos Humanos. E a gente deve conseguir contratar a Fabíola em pouco tempo. E aí eu vou ter uma conversa com a Fabíola, né? Vou colocar ela no nosso grupo lá de inclusão, na nossa comissão, né? E aí a gente vai acertar esses detalhes aí, né? Qual vai ser a melhor forma de trabalhar com o público de educação especial. Provavelmente eles vão ter uma sala à parte, mas essa é só uma ideia, eu só estou falando aqui por alto, a gente não discutiu isso a fundo, a gente não tem certeza de como é que vai ser isso na prática, tá bom? Mas a intenção é essa, beleza? Bom, mais alguém, gente?
Advocacia LW, ô Advocacia LW, eu queria saber seu nome. Olha só, é a pergunta, né? E os livros de ciências do 6º ano, os alunos vão receber? Vão receber. Eu estou providenciando os xerox já, tá bom? Foi uma coisa que aconteceu. Deixa eu só colocar meu computador para carregar aqui, gente, que eu esqueci. Rapidinho. Opa. Pronto, me desculpem esse ato falho, eu devia ter colocado aqui, porque eu estou lendo o chat aqui no computador e esqueci de colocar ele para carregar, está quase acabando a bateria aqui. Mônica, tudo bem, Mônica? Olha só, os livros de ciência do 6º ano, eu estou providenciando as cópias, tá bom? E aí, no final do mês, né, que é quando as famílias vão lá pegar as cestas básicas, a gente vai organizar aqui de forma que as famílias do 6º ano, mesmo aqueles que não forem receber a cesta básica, a gente está se organizando aqui de forma que eles consigam, que a gente consiga entregar para todos os alunos do 6º ano também, tá joia? E não só o 6º, mas o 5º ano também, né? Tem alguns alunos do 5º que ainda estão sem o livro de ciências, mas eu já estou cuidando dessa parte aí, tá certo? Bom, é isso aí. Pessoal, mais alguma coisa? Tá tudo esclarecido? Tá tudo bem? Todo mundo feliz, empolgado, animado para começar isso logo? Bom, então é isso, né? Não aparecendo mais nada por aqui, né? A gente está conseguindo milagrosamente terminar no prazo estimado. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz aqui com as perguntas, né? Com o envolvimento de vocês. Quero pedir um favor, né? Que vocês, se vocês souberem, né, de alguém que estiver tendo dificuldade de acessar, não deixe de falar com a gente, né? Às vezes a pessoa, tipo assim, ela não está vendo os comunicados que a gente está colocando no site porque ela não tem computador, não tem internet, né? E aí não vai conseguir mesmo, né? Então, se você souber de alguém que está passando por essa dificuldade, por favor, entre em contato com a gente, né? Por qualquer meio, a gente vai dar um jeito de chegar até essa família e de fazer o ensino remoto chegar até todos, tá bom? A gente não quer deixar ninguém para trás, tá joia? Estamos conversados, então? Então, beleza, tá bom. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação, pelo envolvimento, pelo engajamento, pela parceria. E desejo a todos aí, tanto professores quanto pais, e crianças, estudantes, obviamente, né? Um excelente retorno às aulas, tá joia? Então, um abração e até a próxima.